escola chamava ela de Brooke bunduda, e teve um preço a pagar 20 anos depois. Ela não era submissa, nem covarde, mas esse era o problema. Ela era muito visível, socialmente inapta, com uma voz estridente tagarelando incessantemente sobre seus interesses científicos. Crianças cruéis destroem o que é diferente. Qualquer coisa que destaque o tédio de sua própria existência padronizada. Talvez a natureza queira que as anomalias sejam eliminadas. Talvez seja inevitável que pessoas normais sejam cruéis com pessoas estranhas. Talvez eu só esteja tentando aliviar minha consciência. Tudo começou com Charlene e Daniel. A líder de torcida perfeita, com um rosto simétrico, cabelo loiro e físico esguio. O jogador de futebol de 1,93, feito de músculos. Grandes vilões. Para sobreviver a esse casal perfeito, a maioria de nós se esforçou para passar despercebida. Uma habilidade que Brooke nunca dominou. Durante seu primeiro ano no ensino médio, ela foi protegida por seu irmão mais velho, Rick. Mas quando ele se formou, Charlene e Daniel entraram em ação. Eles ridicularizaram o comportamento idiosincrático de Brooke no início, mas ela não se importou muito até que começaram a insultar suas diferenças físicas. Cabelo castanho com pontas duplas, dentes tortos precisando de aparelho, espaçamento exagerado entre os olhos, uma camada de gordura de filhote ao redor da barriga. A pobre garota acabou ganhando um apelido juvenil *Brooke. A feia *. Alguns a chamavam de Brooke bundinha, por causa de sua barriguinha, mas foi Brooke, a feia, que pegou. Todo mundo usava o nome, só para evitar ser a próxima vítima dos grandes vilões. É assim que eu entro nessa equação horrível. Estávamos esperando do lado de fora do laboratório de ciências quando Daniel jogou Brooke no chão. Quando ela tentou se levantar, Charlene bateu um tênis delicado em suas costas. Não, porquinha. Você anda de 4, ok? Brooke, chorando, fez o que a cruel Charlene instruiu, mas eu estava bloqueando o caminho dela, parada em um estupor congelado no meio do corredor enquanto o calvário acontecia. Levei um segundo a mais para arrastar meus pés rígidos para o lado, e os grandes vilões notaram isso com rostos alegres. Eles eram glutões por fraqueza nos outros. Por que tão lenta, Lindsay? Perguntou Daniel. Eu gaguejei. Eu só estava, eu só estava, Charlene imitou, e alguns de seus amigos riram. Lindsay, fique de 4 e brinque com a porquinha. Não, eu implorei internamente. Então eu não quero brincar com a Brooke, a feia, eu disse em voz alta, antes de me virar para a garota rastejante. Então, arraste essa bundinha pelo chão e vá para a aula, porquinha. Eu nunca tinha dito nada tão horrível para ninguém, mas por favor, não me julguem. Você não sabe o medo que Charlene podia instilar com um olhar, um nó de pavor se coagulando no peito, ameaçando parar meu próprio coração. Medo desenfreado. Estou inventando desculpas de novo. Foi covarde direcionar a atenção dos valentões de volta para Brooke. Sim. Isso me torna uma pessoa má. Eu ainda não sei. Instinto de sobrevivência. Eu chamei. Astuta e esperta. Eu chamo agora. Seja como for, os grandes vilões uivaram de tanto rir, então eu me salvei. De qualquer forma, essa é a pior coisa que eu já fiz. E esta noite, 20 anos depois, quase me custou a vida. Lindsay, certo? Perguntou o homem do outro lado do corredor do supermercado. Eu o reconheci instantaneamente como o irmão mais velho de Brooke, Rick. Isso trouxe lembranças terríveis à minha mente. Há uma razão pela qual eu raramente volto para minha cidade natal. Depois de um minuto de conversa, Rick me convidou para jantar, e eu estupidamente disse sim. Durante a refeição, duvidei se eu realmente gostava dele. Talvez eu só tenha concordado por culpa de ter maltratado sua irmã. E talvez tenha sido por isso que eu concordei em voltar para a casa dele também. A antiga casa de seus pais. Você herdou isso? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Estou visitando a Brooke, lembra? Eu só tinha estado meio presente durante a refeição, mas meu cérebro estava alcançando, visitando a Brooke, merda. Eu deveria ir, eu disse. Tarde demais, uma voz soou no andar de cima. Quem está aí, Rick? Ela falou mais suavemente do que antes, mas era ela. Brooke. Desculpe, Rick respondeu. Eu a encontrei no supermercado e ela estava descendo as escadas. Você trouxe uma ela para a casa da minha família? Incrível. Acabei de colocar as crianças na cama, e você trouxe uma. Brooke me viu, Ela me reconheceu, mas eu não a reconheci. Esguia, cabelo obedientemente aveludado, dentes retos, olhos visivelmente mais próximos, sugerindo que ela havia feito uma cirurgia plástica. Brooke. A bela agora. Eu me odiei por esse pensamento. Rick gesticulou para mim. Esta eu sei quem é, ela disse. Eu tinha que sair. Rick, sinto muito, mas estou indo embora. E Brooke, sinto muito por o que eu fiz. Rick parecia pasmo quando eu saí pela porta da frente.
Eu esperava que um dos irmãos me parasse, mas eles começaram a discutir sobre Brooke arruinando o encontro de seu irmão. Esperei por um Uber no gramado da frente, preferindo isso a ficar no corredor com ela. Preferindo isso a confrontar o que eu tinha feito. Covarde. A porta da frente se abriu atrás de mim, mas eu continuei olhando para a estrada à frente. Lindsay, chamou Brooke enquanto ela caminhava pela grama. Começamos com o pé errado. Eu me virei a tempo de ver um flash de um segundo do vaso de cerâmica antes de perder a consciência. E quando acordei, um tempo desconhecido depois, minha cabeça e meus tornozelos estavam latejando. Com muita dificuldade, sentei-me para me encontrar em um sótão, escuro, exceto pelo brilho laranja de uma lâmpada no alto. Eu estava sentada fora daquele poço de luz, cega para o meu próprio corpo, não cega para a dor, no entanto, e meus tornozelos não me permitiam ficar de pé. O pânico tomou conta. Eu tinha sido aleijada. Eu soltei um pequeno murmúrio de horror quando estendi a mão para frente, encontrando tornozelos inchados e úmidos ao toque. Sob a lâmpada suja, Brooke estava sentada em uma mesa de trabalho de madeira carregada com utensílios de metal muito distantes para discernir, mas mesmo a imaginação menos. Aventureira poderia dar uma facada bem direcionada. Em qual propósito essas ferramentas poderiam servir? O som de mim me movendo para uma posição sentada alertou. Ela girou em sua cadeira de mesa rangente para me encarar. Você está acordada. Rick, eu sussurrei em um grito de ajuda fracassado. Não se preocupe, foi o conselho de Brooke. Ele está fora. Quando ele estiver consciente, já teremos terminado. O verdadeiro terror começou. Eu sacudi minhas pernas moles, querendo que os ossos dos meus tornozelos se curassem milagrosamente, mas só consegui enviar novas ondas de dor por eles. Então eu soltei um pequeno soluço de susto e me preparei para a morte. Morte, eu zombava. Se ela fosse te matar, você não estaria acordada agora. Eu limpei minha garganta. Brooke, você não quer dizer Brooke, a feia? Que tal Brooke, a tagarela? Essa era a única que eu gostava. A única criativa. Era uma boca suja. Eu queria gritar com ela que o já tinha pedido desculpas. Que esta era uma punição injusta. Não combinava com o crime. Mas eu ouvi meu fiel instinto de sobrevivência. Eu precisava apaziguá-la. Estamos quites, Brooke. Eu te machuquei. Você me machucou. Acabou agora. Eu não vou para a polícia. Não, você não vai. Ela se levantou e começou a se afastar para o canto escuro do sótão, dizendo para eu ficar parada. Isso a fez rir, pois eu evidentemente não ia a lugar nenhum. Não com aqueles tornozelos. Naquele momento, eu não conhecia totalmente o terror. Eu conheceria. Houve um murmúrio das sombras e um arrastar surdo contra as tábuas do chão. Vamos, Brooke grunhiu, reentrando na luz com uma coleira de cachorro. Ela estava levando algo além da mesa de trabalho. Alguém. De 4. Estava uma mulher com um corpo inchado, pesando possivelmente 300 quilogramas. Cachos de seu cabelo loiro haviam sumido, muito provavelmente devido a problemas de saúde além da obesidade, a julgar pela descoloração de sua pele, manchada com hematomas e manchas desconhecidas. Ela não tinha dentes, e seu rosto havia sido cirurgicamente alterado. Mas, ao contrário de Brooke, os olhos dessa criatura rastejante haviam sido afastados. Eu não teria reconhecido a mulher escravizada se não fossem os trapos de um antigo uniforme de líder de torcida abraçando sua forma nua. Charlene. Lábios gengivais tremendo e fala impedida. A mulher Banguela implorou. Mate-me. Brooke deu um tapa no rosto inchado de sua cativa. Animais não falam, feia. A mulher deformada grunhiu através de soluços. Bom, disse Brooke. E nem pense em ficar de pé. Não, porquinha. Você anda de 4, ok? É uma coisa estranha, sentir empatia por alguém tão monstruoso. Embora o que eu senti acima de tudo fosse horror, por que agora precisamos conversar sobre o que acontece com você Lindsay, disse Brooke enquanto Charlene rastejava para trás para a sombra, grunhindo como se estivesse realizando uma rotina ensaiada. Isso é uma loucura. Quais são as chances de você e eu nos encontrarmos de novo? Disse Brooke. Fale sobre boa sorte. Para nós duas na verdade. Esta é sua chance de redenção, Lindsay. Eu tirei seus tornozelos porque você é uma verme. Então você vai rastejar, Lindsay. Pela sua vida. Brooke abriu a porta do sótão e a luz irrompeu no sótão de baixo, revelando outro horror. Em um colchão imundo em frente a mim, respirando suavemente, estava o torso sem membros, talvez também sem língua, a julgar por seu silêncio, de um homem. Teria sido menos horrível se ele estivesse morto, percebi. E havia pouco para identificá-lo, mas eu sabia, era Daniel. Não se importe com meu marido, disse Brooke, então ela ergueu uma sobrancelha para mim. Eu te mostrei a saída, Lindsay.
Você não vai rastejar para fora, asterisco antes que eu pegue um novo animal de estimação, asterisco aterrorizada com a perspectiva de acabar como Charlene, enfiei os dedos nas tábuas do chão e me arrastei em direção à porta do sótão. Arrastando meus tornozelos quebrados pelo chão, eu lamentei de dor, mas consegui pendurá-los pela abertura do sótão. Antes que eu tivesse a chance de me perguntar o que fazer a seguir, desça, disse Brooke. Ela empurrou com força nas minhas costas, e eu gritei quando caí pela abertura. É um milagre eu não ter quebrado mais nada quando escorreguei de bunda pela escada, mas certamente houve muito mais dor excruciante quando meus tornozelos encontraram o patamar do andar de cima. Asterisco socorro, asterisco eu solucei, uma bagunça enrugada no tapete. Casa à prova de som, Lindsay, disse Brooke, pisando no primeiro degrau da escada. Rasteje, verme. Asterisco rasteje asterisco. Cada músculo do meu corpo espasmando de pavor e adrenalina, eu me arrastei pelas escadas de bruços, então deslizei minha forma de verme pela entrada da frente, com Brooke em perseguição. Aí está, Lindsay, ela disse quando eu subi de joelhos. Eu sabia que você conseguiria. Eu puxei a porta da frente destrancada para dentro, trazendo uma rajada do que eu temia ser meu último sabor de ar fresco, pois eu podia ouvir Brooke caminhando apressadamente pela entrada. Eu gemi, esperando que tudo isso não tivesse sido nada. Que eu me tornaria Charlene de qualquer maneira. Rápido, pequeno verme, veio um sussurro de trás de mim. Eu me joguei sobre o limiar. A porta bateu atrás de mim. Eu consegui. De lá, eu rastejei pela calçada da frente e pela calçada enquanto ligava para a polícia. Eles me dizem que chegaram para descobrir que Brooke havia fugido com Charlene e Daniel. Rick estava inconsciente no quarto de hóspedes. Enquanto eu estou nesta cama de hospital, o policial continua me dizendo que estou asterisco segura agora asterisco. Eu não estou. Não com esses tornozelos aleijados. Não enquanto ela ainda estiver por aí, lá.